Então bastaria essas coisas para mostrar como a Idade Média foi excelente. Foi ela que fez a universidade, foi ela que fez o hospital, foi ela que dignificou a mulher. Mas fez mais também. Na Antiguidade, havia escravidão. Na Idade Média, não. Como é que foi abolida a escravidão? Foi feita uma lei áurea? Não. Porque acabar com a escravidão por meio de lei significa que tiveram que impor a libertação. A igreja foi tornando cristãos todos aqueles povos pagãos. E à medida que eles se tornavam cristãos, eles iam ver que não tinha cabimento escravizar, como escravizavam os antigos, e foram soltando. Na Antiguidade, Aristóteles, que foi o maior filósofo da Antiguidade, um dos maiores gênios de toda a história, Aristóteles dizia que o homem tem dois tipos de instrumentos. Os instrumentos inanimados e os instrumentos animados. Exemplo de instrumento inanimado: a pá, a picareta, tá claro? A enxada, a vassoura, são instrumentos inanimados. Os instrumentos animados: o boi, tá claro? O cavalo, o escravo. Quer dizer, colocava-se o escravo no nível dos animais. E o patrão antigo podia matar os escravos. Nero experimentava os venenos que queria dar para os inimigos, feito por uma escrava, Locusta, experimentava no primeiro escravo que passasse, pegava um, toma aqui uma colherada, para ver como ele reagia, como ele sofria com aquele veneno, para ver se convinha daquilo para os inimigos dele. Tá claro? Quer dizer, o escravo, cobaia, mais ou menos como querem agora fazer os embriões, fazer deles cobaias humanas. A igreja sempre respeitou a vida humana, e por isso a igreja, à medida que tornou os homens cristãos, os escravos foram libertados. O patrão que tinha um escravo cristão e ele se tornava cristão, é claro que dava liberdade, não tem cabimento. Então não se sabe quando acabou a escravidão, porque não tinha, não houve lei áurea. No ano 500 praticamente não havia mais escravo nenhum. A Idade Média começou em 476. Fala-se muito dos servos da gleba. Servo da gleba não era escravo. Não era escravo, pois era servo, é diferente do escravo. O nome pode confundir. Ah, mas era ligado ao... Diz o professor do cursinho que quando um nobre vendia uma terra para outro, vendia o servo junto. Sim. Tá vendo? Vendia o servo, era escravo. Se vende um homem, é escravo. Comprava o homem, comprava um escravo. Bobagem. Quando eu compro um apartamento que tem um inquilino, eu disse, comprei uma casa com inquilino, um apartamento com inquilino. Não é que eu comprei um inquilino, comprei um apartamento no qual mora um inquilino. Vou ter que pagar alguma coisa para ele sair para morar lá. O servo da gleba era unido à terra, no seguinte sentido. O servo pagava, era um colono, ele pagava pelo terreno onde ele trabalhava, que era de um nobre, pagava um imposto fixo para todos os tempos. Então, os impostos marcados lá, no começo da Idade Média, duraram até 1789. Com o tempo, aqueles preços ficaram ridículos. Então, muitos nobres queriam vender, simulavam vender a terra, vende para outro. Aquele manda embora os camponeses, depois tornava a vender para mim, tá entendendo? Não. Eu contratava os camponeses com um preço maior, aumentava o aluguel. Um truque para aumentar o aluguel, era proibido. Quem compra a terra tem que ficar com o camponês que está nela, pagando o camponês o mesmo imposto que pagava antes. Não podia aumentar nunca o imposto do camponês. Então vender a terra com o camponês era para proteger o preço que o camponês pagava. Não sei se entenderam. Para impedir vendas simuladas que permitissem uma troca do imposto para o camponês. Tá claro? Então a igreja acabou com a escravidão. Havia escravidão dos árabes, sem dúvida nenhuma. Os árabes faziam escravidão. Tá claro? Quando é que voltou a escravidão em grande quantidade? Foi com o Renascimento. Foi no século XV. Quando triunfou o humanismo, que se colocou não Deus no centro de tudo, mas o homem, então os navegantes que chegaram na África pegavam lá escravos. Foi o Renascimento que quis voltar à cultura pagã, que fez voltar a escravidão típica do paganismo. Tá claro? Mas a escravidão na Idade Média não existiu. Quer dizer, a igreja fez isso muito bem, tá claro?